Karazhan, a Torre de Marfim. Karazhan é um local cercado de mistérios desde sua aparição. Muito tempo atrás, na história de Warcraft, uma das mais poderosas magas que já habitou Azeroth ergueu a torre na Trilha do Vento Morto, em uma convergência de linhas de poder mágico. Dizem que isso aconteceu porque ela precisava de uma residência onde pudesse estudar e testar os seus poderes arcanos. Mas outros dizem que sua real intenção era construir um refúgio da supervisão constante do Conselho de Tirisfal. Karazhan situa-se, portanto, em meio a um grande centro de poder mágico em Azeroth, onde o tempo é fluido e pode-se ver e interagir com o passado e presente em sua raid. É sabido também que Medivh podia ver o futuro em seus salões. Muita dessa magia antiga esvaiu-se do local depois que o último guardião foi morto e ressuscitado. Contudo, as energias arcanas teimam em se esgueirar para dentro da Torre de Marfim. Durante os eventos que precederam a Primeira Guerra, a torre era habitada por Medivh e poucos de seus servos, o despenseiro Tristão e a cozinheira. Algumas figuras notáveis do universo de Warcraft passaram por lá, como Garona, a meio-orc, que residiu em Karazhan enquanto agia como emissária dos orcs recém-chegados, e o mago Khadgar, que viveu juntamente a Medivh como seu aprendiz. Foi nessa torre que o mundo de Azeroth foi alterado para sempre, quando Medivh, corrompido pelo espírito de Sargeras, planejou a abertura do Portal Negro. No mundo de Draenor, orcs seduzidos pela Legião Ardente clamavam por uma nova terra, mas também pelo sangue de outras raças que podiam ser conquistadas em Azeroth. Foi Medivh que deu origem às guerras entre orcs e humanos e que colocou Azeroth novamente nas mãos dos demônios. E foi na Torre de Marfim também que o mago pereceu, quando sua corrupção foi descoberta pelo seu aprendiz, Khadgar. Depois da queda de Medivh, a Ordem Magística dos Kirin Tor enviou arautos para recuperar itens de poder no local abandonado. Contudo, uma maldição se apoderou da torre e dos seus arredores depois da morte de seu mestre, originando uma região nomeada Floresta do Crepúsculo, lar de criaturas sombrias e vis. Aqueles que partiam para explorar Karazhan nunca retornavam. As redondezas também ganharam uma marca de putrefação, o que causou a morte de muitos inocentes. Eles ainda podem ser vistos nos arredores de Karazhan, como fantasmas presos a esta dimensão. Durante os eventos da expansão The Burning Crusade, a Ordem dos Magos de Kirin Tor voltou seu interesse novamente para Karazhan, pois algo sinistro espreita o interior de suas paredes. Hoje, a decrépita torre abriga os espíritos lamuriosos dos invasores que pereceram em suas câmaras ao longo das décadas e serve como lar para o príncipe demônio Malchezaar, que guarda os seus segredos e tenta controlar os vastos poderes arcanos latentes da torre. Khadgar e a Ordem do Olho Violeta, um séquito secreto dos Kirin Tor, enviam constantemente expedições de bravos aventureiros a fim de cessar as ameaças sombrias que residem em Karazhan. Mesmo os aventureiros que já purificaram a torre percebem que a sombra de Karazhan continua a persistir. Agora, a chegada da Legião é iminente nas terras de Azeroth. Gul'dan, o bruxo orc, ardilosamente abriu um novo portal para os demônios, que descenderão em Azeroth com fúria. Toda a terra e os heróis renomados do mundo estão em perigo, enquanto os demônios podem conspurcar as terras e atribular a frágil paz que reina entre Aliança e Horda. É a hora que toda Azeroth deve permanecer unida ou corre um risco de extinção absoluta. Há apenas um rumor que pode salvar todas as raças da destruição. Um murmúrio de que os pilares da criação podem ajudar a colocar um fim à invasão da Legião Ardente. Criados pelos próprios titãs que moldaram Azeroth,
Os pilares são a chave para o futuro de World of Warcraft e podem conter os segredos que capacitariam as nações do mundo a rechaçar as forças demoníacas. Radgar imagina que informações valiosas sobre os pilares podem ser encontradas no local que abrigou o último guardião de Tirisfal, Karazhan. Será que um eco de Medivh ainda caminha pelo interior de Karazhan? Será que o mago guardou lá as ciências e os descobrimentos dos antigos guardiões de Tirisfal? Pois a Torre de Mafim clama por atenção mais uma vez. Existem rumores de que poderosas armas estão escondidas na torre e nas catacumbas de Karazhan. Ultalesh, o ceifador de vento morto, o alfange que Satiel recebeu das mãos do próprio titã Sargeras, recebeu esse nome quando a primeira necrólita a caminhar por Azeroth usou a arma para drenar a vida de todos os habitantes da Trilha do Vento Morto, antes de ser parada pelo guardião de Tirisfal. Agora, a arma foi recuperada por cavalgantes das trevas e está à espera de um bruxo de suplício esperto o suficiente para encontrá-la. Sussurros também falam sobre a lâmina Apocalipse, forjada por vampiros demoníacos chamados Natrezim. Ela é imbuída de energias destrutivas que nem mesmo os magos de elite de Tirisgard conseguiram domar e traz consigo a peste, a morte e a violência. Talvez Apocalipse possa ser controlada por cavaleiros da morte que dominam as energias profanas. Dizem os rumores que os malévolos cavalgantes das trevas, servos de Medivh, foram os últimos a encontrá-la e a colocaram escondida dentro da torre de seu antigo mestre. Karazhan, as ameaças e os segredos da torre. Dentro da construção que um dia foi habitada por Medivh, o mais poderoso dos magos e o último guardião de Tirisfal, é possível encontrar traços de magia antiga, como ecos do passado e experimentos abandonados. Além disso, a Torre de Marfim foi tomada e corrompida novamente por um novo mestre, o príncipe demônio Malquezar. Muitos são os segredos e os detalhes de Karazhan que podem ser descobertos por aventureiros meticulosos. Apesar da ambientação de abandono e das teias de aranha que cobrem os salões de Karazhan, existe muito a se explorar. A começar pelas referências a uma história antiga do mundo de Azeroth. Há livros que contêm magia espalhados na biblioteca, estátuas que mostram Medivh, seu pai e sua mãe, ambos magos poderosos, fantasmas que vão a banquetes ou assistem a uma peça de teatro, bestas que passeiam livremente pelos níveis mais baixos. Por conta de sua localização em linhas meridionais de poder arcano, e do poderio mágico de seu último ocupante, é possível encontrar traços do passado, pedaços do tempo que ficam vivos em Karazhan, crias dos experimentos com magia, espaço e tempo de Medivh. Uma delas é a Donzela da Virtude, um construto criado para se igualar ao poderio dos titãs, que fica preso nos aposentos de hóspedes. Outra máquina poderosa, o Curador, é um tipo especial de construto arcano que serve como guardião da torre. O vermelho é apenas para visitantes. Tristão, antigo servo de Medivh, foi trazido de volta à vida pelo novo mestre de Karazhan. Em vida, o castelão usava viseiras para não perceber as visões fantasmagóricas de Karazhan. Hoje, ele serve um banquete para os mortos-vivos.
mas não gosta muito de receber hóspedes que não foram convidados. É preciso tomar providência. Nossa, como sou desastrado. A festa, inclusive, está repleta de ex-moradores e parentes dos habitantes da Floresta do Crepúsculo em seus tempos de glória. Alguns deles se recusam a participar da festança por lembrarem de suas vidas que acabaram mais cedo e violentamente, vítimas de uma maldição que assolou a Terra depois da morte do mago. Tristão também tem um passado trágico. Foi assassinado pelo próprio Medivh em seus últimos estágios de loucura. O pai do mago está morto, mas seu espírito não descansa em paz. Em vez disso, ele assombra a biblioteca do guardião e protege o diário de seu filho, Medivh. O livro é de suma importância para aqueles que desejam desvendar os mistérios da Torre de Marfim e do passado de Warcraft. Os aventureiros podem até mesmo estrelar uma peça teatral no salão de ópera. Boa noite, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos à apresentação de hoje! As peças são aleatoriamente escolhidas entre 3 grandes clássicos: O Mágico de Oz, Romeu e Julieta e Chapeuzinho Vermelho. Claro que, como não poderia deixar de ser, todas apresentam uma alteração macabra em suas histórias. E também batalhar contra um eco de Medivh em uma partida de xadrez, com peças feitas à imagem de heróis da Aliança e da Horda. O tabuleiro gigante representa o primeiro conflito entre os orcs e humanos, em que os exércitos do rei Lani, munido de seus sacerdotes e elementais da água, enfrentam os guerreiros do clã Rocha Negra, liderados pelo temido senhor da guerra, Mão Negra, e auxiliados por demônios da Legião. O fantasma sempre controlará o lado da facção oposta durante este encontro nada ortodoxo, mas não espere que o mago jogue limpo. Karazhan se tornou o refúgio para muitos seres violentos, como o sátiro homicida Terestian Casco Podre, que invoca demônios de dentro do seu esconderijo. Contudo, os maiores desafios para os guerreiros estão mais a fundo. Um poderoso dragão azul, Arcanagos, percebeu que algo de sinistro pairava em Karazhan antes dos eventos da Primeira Guerra, antes da abertura do Portal Negro. Quando tentou forçar Medivh a se ausentar da torre, foi morto pelo mago, e um pouco da essência arcana de Medivh se fundiu em sua alma. O Olho Violeta pede que os aventureiros reergam o dragão e extraiam essa essência. Noturno, como se chama em sua versão corrompida, não é o único dragão da Torre de Marfim. Eteródio é outro desafio voador para os heróis que ousam explorar Karazhan.
E se você se pergunta como um dragão pode caber em uma torre nem tão grandiosa por fora, saiba que Karazhan tem muito mais voltas e possibilidades do que o primeiro olhar pode detectar. Por fim, Malquezaar, um príncipe dos Eredar, é o novo autoproclamado mestre de Karazhan. Como todo grande lorde da Legião Ardente, ele tem algum objetivo macabro envolvendo a torre e seus mistérios que precisa ser impedido a qualquer custo. Game Lore. A história de Medivh, Aegwynn e a tumba de Sargeras. O mago Medivh é uma das figuras mais contraditórias do universo de Warcraft. Sem ele, não haveria Azeroth como o conhecemos, nem as marcas sombrias mais recentes do mundo, mas também não haveria a Horda. Quando o mundo ainda era novo, os antigos elfos batalharam as forças da demoníaca Legião Ardente e do titã corrompido Sargeras. Derrotado, Sargeras prometeu conquistar Azeroth no futuro, e os elfos partiram para uma nova terra, onde galgaram novos aliados, a primitiva raça dos humanos. Relutantes, os elfos concordaram em ensinar as artes arcanas para 100 aprendizes. Anos depois, os humanos fundaram a cidade de Dalaran, ampliando o acesso ao estudo mágico. No entanto, a concentração de essência arcana em Dalaran foi tão massiva que chamou a atenção dos demônios da Legião Ardente. Lembrados dos perigos trazidos pelo vício em magia, os magos elfos e humanos decidiram criar um conselho chamado a Ordem de Tirisfal e selecionar um campeão que protegeria Azeroth das forças sombrias. Mais de 850 anos depois, uma garota chamada Aegwynn demonstrou enorme potencial e tornou-se a nova guardiã do conselho. Aegwynn era realmente versada e poderosa, mas também impulsiva e arrogante, e seu relacionamento com o conselho era atribulado. A guardiã já tinha servido à Ordem por 500 anos quando enfrentou o líder da Legião Ardente, Sargeras. Com a ajuda dos dragões, ela derrotou o avatar do Titã e enterrou seus restos mortais no Templo de Elune, hoje conhecido como Tumba de Sargeras, que fica localizado em Suramar. Convencida de que sabia o que era melhor para Azeroth, ela determinou que o próximo guardião seria seu próprio filho, a quem criou longe dos olhos do Conselho de Tirisfal. A criança foi batizada Medivh, cujo nome significa Guardião dos Segredos. Ela também criou um local misterioso no meridiano de linhas arcanas de poder, uma torre, onde poderia se recolher dos olhos do Conselho. A torre chamava Karazhan. Aegwynn guardou o conhecimento de magia dentro do infante para despertar somente depois que o menino tivesse crescido. O que ela não considerou é que o ardiloso Sargeras nunca agia sem um plano. O Titã se apossou do corpo de Aegwynn desde o primeiro encontro, e agora a sua alma crescia dentro de seu filho. Medivh teve uma infância feliz, correndo pelos bosques com o príncipe Lane e Anduin Lothar. Mas na véspera de seus 14 anos, Medivh teve pesadelos com criaturas vis que o perseguiam, culminando em um coma que durou 20 anos. Quando acordou, Medivh já tinha sua mente tomada e manipulada por Sargeras. O mago descobriu os poderes da Torre de Karazhan e encerrou-se lá para estudar, enquanto os sussurros de Sargeras o atormentavam. Foi na sinistra torre que Medivh contatou o bruxo orc, Gul'dan, e abriu o portal negro para a invasão da Primeira Horda, tomada pela corrupção dos demônios. Em sua crescente loucura,
Medivh baniu sua mãe para um continente distante e queimou vivo o dragão Arcanagus, que tentava ajudá-lo. Foi apenas com a chegada da meio-orc, Garona, e do aprendiz de magia, Hadgar, que a possessão de Medivh foi revelada. Lothar e Hadgar conseguiram derrotar Medivh, mas já era demasiado tarde. Os orcs invadiram Azeroth. Como um ato final de malícia, Medivh envelheceu Hadgar com um feitiço, roubando-o de sua juventude. Depois de morto, o espírito de Medivh se desassociou de Sargeras, e o mago pôde refletir sobre seus atos. Ele previu também a Segunda Guerra, a corrupção de Arthas e a nova investida da Legião Ardente. Em busca de redenção, ele procurou o apoio de sua mãe, Eiguin, que o ressuscitou. Medivh assumiu a forma de um corvo e partiu para tentar reunir as raças da Aliança e da Horda contra as forças demoníacas que queriam tomar Azeroth. Em sonhos, ele convenceu Thrall, futuro comandante da Nova Horda, a maga humana Jaina Proudmoore e o líder dos elfos noturnos Malfurion Tempestfúria a se encontrarem e unirem as forças de seus exércitos contra a Legião. Desde então, o mago desapareceu. Seu eco ainda reside em Karazhan, mas seu real paradeiro é desconhecido, se é que seu corpo perdurou a passagem do tempo. Mas a reverberação dos feitos de Medivh e de Eiguin continua viva. E estes feitos podem ser chaves imprescindíveis para a nova guerra contra a Legião Ardente. Um combate que começa agora, em Legion, nova expansão de World of Warcraft. Preparem as flechas! Atenção! Fogo! Lar de uma raça antiga de elfos, Suramar foi o centro de uma grande batalha entre a Legião Ardente e os habitantes de Azeroth em um passado distante. Ela foi fundada pelos elfos altaneiros, que usaram os artefatos Pilares da Criação para curar uma ferida do mundo e levantar o Templo de Elune. Depois, foi atacada pela Legião Ardente e se tornou palco de experimentos maléficos e demoníacos. Novamente, os Pilares foram usados para selar a cidade do contato com o mundo. Acreditava-se que a Suramar tinha sido destruída pela grande cisão que dividiu os continentes do mundo. Contudo, o bruxo orc Gul'dan descobriu a localização do Templo de Elune, mais conhecido como Tumba de Sargeras. Agora, Suramar serve como cenário principal para a invasão de Azeroth, mas também pode responder enigmas sobre como rechaçar a Legião Ardente, pois lá está a Tumba de Sargeras e o povo que tem o conhecimento sobre os Pilares da Criação. Até onde irão ressoar os atos de Medivh e Eiguin, tanto positivos como negativos? Descubra as respostas em Legion.